Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô trazendo uma aulinha aqui para vocês, um tapete maravilhoso, um tapete considerado de porta, pode aí se adaptar para um jogo de banheiro, uma passadeira, o que você desejar, tá? É a medida que eu uso com os meus tapetes de porta, tá? Gosto muito dessa medida, não gosto de tapete nem pequenininho demais e nem muito grande, né? Então é o tapete que eu mais uso, a medida que eu mais uso, eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Ele tem 85 de comprimento por 55 de largura. Gente, fica retinho, bonitinho, uma coisinha maravilhosa, tá? Não gasta muito, agora eu vou passar a lista de materiais para vocês, mas antes eu quero falar uma coisa sobre esse tapete. Vou tentar falar aqui o mais simplificado possível para transferir para vocês o sentimento que eu tenho. Vou dar esse presente para vocês, mas esse presente aqui também é para 7 pessoas que esteve comigo em tempos muito difíceis. Ainda está, porque a vida nunca é fácil, né, gente? Principalmente a gente que tenta andar corretamente nas direção certa, a vida sempre complica um pouco. Então, eu tive muitas pessoas na minha vida. Eu tenho 43 anos, já tive muitas amizades, né? Muito tempo com amizades. Teve pessoas muito boas que ficaram marcadas na minha vida, teve pessoas que não foram tão boas assim, mas mesmo assim eu agradeço a Deus pela vida dessas pessoas, porque elas me trouxeram sabedoria, experiência, paciência, né? Mas essas 7 meninas, né, que faz parte da minha vida agora, elas me mostraram um lado bom, né, de ter amizades e aquela amizade que eu nunca tive, de poder contar tanto a tristeza como a alegria. Sempre, na maioria das vezes a gente conta só a alegria, quando a gente vai contar tristeza para as outras pessoas, elas desaparecem, né? Ela só quer falar da vida delas. Não. Essas meninas pararam o mundo dela para me escutar, para me incentivar. Inclusive aqui no canal, se não fosse elas, eu já tinha desistido mesmo. Então foi uma bênção. Muitas outras pessoas estão marcadas na minha vida e me ajudaram em fases difíceis. Mas essas meninas é surreal, gente. Por isso eu dediquei aqui, ó, quase 3 minutos para elas, tá? Se você tem uma pessoa dessa na sua vida, guarda, né? Guarda porque é muito precioso. Na Bíblia mesmo fala sobre amizades, né? E os amigos fiéis, os amigos de verdade são melhores que irmãos. E elas me demonstraram isso inúmeras vezes, tá? Então, deixo aqui esse tapete, onde eu vou colocar o nome de tapete 8 irmãs, tá? Esse tapete vai ficar marcado e toda vez que você fizer esse tapetinho ou indicar para alguém, né, com esse nome, você vai lembrar dessa história e vai fazer as suas 8 irmãs ou mais também, tá bom? E é isso, gente. Dedico esse tapete com o maior coração, com o maior amor do mundo para essas meninas. Eita! É isso aí, tá bom? Elas sabem o amor que eu tenho por elas, tá bom? Então, vamos lá para a lista de materiais e o resto é resto, gente, né? Se tiver outra coisa para incluir nesse vídeo, não importa, porque o que importa é isso aqui que eu tô falando para vocês. O que importa é o amor e união entre irmãs. Tapete 8 irmãs, hein? Bora lá fazer. Então, vamos lá para a nossa listinha de materiais, para o que vamos precisar para fazer nosso tapete, tá? Lembrando que nesses novelos aqui, com a quantidade que eu passar para você, sempre vai sobrar um pouco, dá até para fazer 2, eu me arriscaria, tá? Então, faz o parzinho aí com essa mesma quantidade. E para quem for fazer no barbante, é só você pegar a quantidade que eu vou passar para você agora e passar para o barbante, tá bom? Vou precisar aqui de um novelo do Barroco Natural, número 6, todos os fios número 6, tá? Esse novelo aqui, ele tem 700 gramas ou 791 metros. Barroco, ele é 100% algodão, tá? Vou também precisar aqui do Barroco Max Color, também fio número 6. Essa cor que eu estou utilizando é o Rosa Candy, cor 3526. E esse novelo aqui, gente, ó, ele tem 400 gramas ou 452 metros. Para quem for fazer no barbante, é só transferir essa quantidade para o barbante, tá? E aqui a gente tem o Barroco Multicolor. Esse não é o prêmio, é aquele mais comum, tá, gente? Esse novelo aqui é o menor, de 226 metros. Essa cor aqui é a cor folha, cor 9392. E para fazer o detalhe da tulipa,
Esse daqui tá até mexidinho, ó, que eu já fiz um com ele e vou para o segundo, pra você ver que gasta pouquíssimo, né? Principalmente o verde. Gente, se você tiver o restinho aí, eu dou a dica pra você não precisar comprar, tá? Porque ele gasta bem pouquinho, porque é só uma carreirinha que a gente vai utilizar os 6. Essa cor aqui, ó, novelo de 226 metros, também, um novelo desse aqui pequenininho, dá pra você fazer até 3 tapetes, tá? Eu ia falar 4, mas eu acho que 3, né? 3 ali eu acho que tá no limite, mas quem sabe, né? Porque é tão pouquinho que gasta, talvez até 4 ou mais. Essa cor aqui é a café 9360, tá? 9360. Fica muito bonito com rosa, marrom com rosa, fica muito bonito, né? Vou trabalhar com a agulha 3,5 milímetros, é aquilo que eu sempre falo, dependendo do seu ponto, se o ponto for muito apertado, você usa uma agulha 4 milímetros. E dependendo também, se você for usar um barbante número 8, de 4 a 4,5, tá? Para esses fios aqui, como o meu ponto ele é bem frouxinho, eu utilizo uma agulha 3,5 para apertar o meu ponto, ok? E tesoura para cortar os arremates. Esses são os materiais, anotem aí, tá? E vamos começar a nossa aulinha. Nó inicial, vou fazer aqui 52 correntinhas, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer as minhas 52 aqui e volto com vocês com elas prontas, ok? Pronto, com as minhas 52 correntinhas aqui prontas, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou contar dessa que tá na agulha pra baixo. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou inserir e colocar um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar, tá? Antes disso, aqui, ó, você tem que ter 4 correntinhas livres, tá bom? E aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui na minha base, tá? Ó, vou trabalhar até a penúltima correntinha, deixando a última pra gente trabalhar a curva, tá? Eu não falei no início do vídeo, mas eu preciso que vocês tenham marcadores. Aqui, ó, eu deixo tudo marcadinho, não é pouco não, tá, gente? Você vai precisar aí de um monte de marcadores. Ah, vai, eu não tenho esses marcadores. Pega, vai cortando pedacinhos de linha aí pra você deixar a linha colorida fora, né, da cor que você tá usando. Pega o restinho de barbante, corta umas linhas aí que a gente vai precisar muito de marcações, tá? E vai ter muita contagem também, tá? Então, papel e caneta, caso você queira fazer um outro tapete, você já tem anotadinho, é só olhar porque você já fez e não precisa ficar aqui escutando a Val novamente, tá? Se você gosta de me ouvir, aproveita e deixa um like aí, compartilha o vídeo, caso você, né, gostou do nosso trabalho, tá bom? Então, vamos aqui ao continuar. Vim caminhando com os pontos altos, cheguei aqui no último, né? Vim caminhando até o penúltimo. No último, eu vou fazer 6 pontos altos aqui dentro dessa argolinha. Isso aqui vai ser minha curva, tá? Ó, 2, no mesmo lugar, tá, gente? 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos aqui, ok? Dá uma conferidinha e volta a caminhar. Aqui eu tenho um fio que eu vou esconder ele no meio dos pontos, né? Passo para o primeiro ponto da lateral e já começo aqui, ó. Ponto alto, em cima de cada ponto alto, já escondendo um fiozinho aqui para não ter arremate. Depois de um certo momento, eu paro de trabalhar em cima dele e corto o restinho do fio, não precisa você fazer nozinhos, né? Ó. Ponto em cada ponto, tá? Você vai fazer esses pontos até o último ponto alto aqui, ó. Não trabalhe aqui por enquanto nessas 4 correntinhas, porque eu vou voltar e mostrar pra vocês como a gente vai fazer aqui nessa parte da curva, ok? Prontinho. Segui aqui os pontos altos, cheguei nas 4 correntinhas, tá? Nessa primeira correntinha aqui, ó, das 4 que a gente deixou,
primeira, a gente vai iniciar a nossa curva. Lembrando que essas 3 correntinhas também é um ponto, tá? Essas 3 que vai ficar. Então, aqui dentro eu vou fazer 5, completar 6 com essas 3 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, tudo no mesmo ponto, na mesma correntinha, tá? 4 e 5. Com as 3 correntinhas, eu fecho um total de 6 igual do outro lado, tá? Eu venho na última correntinha aqui, ó, pra fechar a carreira e faço um ponto baixíssimo bem apertadinho, tá? Ó, bem apertadinho. E aqui a gente tem o início da nossa base. O que a gente vai fazer agora? Para a próxima carreira, eu vou caminhar. Vocês viram que eu coloquei um ponto baixíssimo aqui, para prender, né, as 3 correntinhas. Eu vou caminhar mais 3 pontos baixíssimos, tá? Aliás, 4, ó. Esse aqui que a gente colocou não conta. Eu vou caminhar 1, 2, 3, 4. No quarto ponto que eu vou iniciar o meu trabalho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Belezinha? Entendeu? Para entender, né? Porque aqui a gente vai iniciar pulando 3 pontinhos aqui da base. Do outro lado também vai sobrar 3 pontinhos, tá? Na lateral sempre sobra 3 pontinhos para cada lado. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos. Aqui a gente vai formar leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Que esse ponto forma, o nome desse ponto é um leque, beleza? Sem correntinhas, aqui, ó, nos pontos do meio, eu vou pular 4, tá? Só o início e o final que a gente pula 3. Então, aqui eu pulo 1, 2, 3, 4 pontos, e no quinto ponto eu vou fazer mais o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Já vou para o próximo, pulo 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, faço novamente outro leque. Vou fazendo isso até o final. Ó, formando os leques, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, faço outro leque. Aqui a gente vai ter um total de 9 leques, tá? 9 leques da lateral. 9 desse lado e 9 do outro. Eu vou fazer os 9 aqui e volto com vocês pra gente ir pra curva, ok? Prontinho, fiz aqui os 9 leques de um lado, né? E a gente vai fazer do outro também, tá? Agora, aqui, a gente chegou na curva. Lembra que eu falei pra vocês que tanto no começo aqui dos leques, quanto no final, a gente só pula 3, né? 1, 2, 3. Aqui no quarto ponto, que já é os 6 pontos da curva, eu vou colocar 2 pontos. Ah, desculpa. Antes disso, gente, antes terminou o leque, faz uma correntinha, tá? Vocês me perdoam aí o errinho, mas já deu pra voltar, né? Ó, 1, 2, 3, no quarto ponto, que chega no 6, né? Se não chegou, é porque você errou aquela contagem de 52 correntes, tá? Então, dá uma observada aí. Está pulando os pontinhos certo. Aqui eu vou fazer 2 pontos e vou seguindo nos 6 pontos altos aqui da curva, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto. Aqui vai me totalizar o dobro, então vai ser 12, tá? Ó, 2 pontos para cada ponto, tá? Nosso aumento da curva. Ó, 2 pontos em cada ponto. Cheguei no último e faço 2 pontos aqui. Dou uma olhadinha, ver se tem, ó, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Terminou, eu vou para a lateral. Todas as vezes, tá? Até no final desse desenho, todas as vezes que você terminar ou começar, você coloca uma correntinha, tá? Essa correntinha aqui é importantíssima para não deixar entortar o seu trabalho. Então, aqui, ó, fez a correntinha, conta 1, 2, 3,
no quarto ponto. Lembrando que no começo e no fim a gente pula só 3. Só no meio aqui que a gente pula 4. Aí você vai novamente fazendo os 9 leques do outro lado, do jeito que eu ensinei para vocês do começo. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui no meio, 1, 2, 3, 4, no quinto ponto. Então, pula 4 pontos, tá? Deu para entender? Legal, né? Ó, aqui eu vou fazer os 9 leques, tá? Deixa eu terminar esse daqui. Vou fazer os 9 leques, vai me sobrar 3 pontinhos aqui, como sobrou do outro lado. Vou fazer uma correntinha e os aumentos aqui, né? Os 12 pontos altos, 2 pontos altos em cada ponto, formando 12. Mas não esqueça dessa correntinha que eu falei pra vocês. Terminou o leque, vai pra curva, faz uma correntinha, faz os 12 pontos, 2 pontos em cada ponto, terminou, faz uma correntinha, prende com ponto baixíssimo aqui nesse leque e eu volto com vocês para a próxima carreira. Prontinho, terminei essa carreira aqui, segui os aumentos, fiz a correntinha pra gente ir pra lateral. Nessa carreira, a gente já começa um detalhe aqui, tá? Então, vai ser assim, uma carreira só de leques e a próxima carreira sempre com detalhe, tá? Vamos fazer um total aqui de 6 carreiras. 3 com esses leques normais e 3 com detalhe. Você vai entender agora em diante, tá? Ó, prendi com ponto baixíssimo aqui para fechar a carreira, vou para o próximo ponto, ponto baixíssimo. Entro para dentro do leque com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e mais um ponto alto. Nesse primeiro leque aqui, ó, a gente faz ele normalzinho, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. A gente vai fazer o detalhe só entre a passagem de um leque para o outro, tá? Que seria agora, ó. Vou passar para o outro leque, mas antes eu vou fazer um ponto aqui, ó. Dou 2 voltas no fio, venho no leque que eu fiz aqui, ó, o primeiro leque da carreira de baixo, e entro aqui, ó, de dentro para fora, com a agulha, tá? Primeiro, 2 voltinhas, entro de dentro para fora, pegando aqui, ó, esse pontinho que fica os dois, né, os dois lados do leque, tá? Bem no meiozinho. Dou a volta no fio para ele entrar dentro da agulha para me puxar, ó. Puxei, passo 1, 2 vezes. Você trabalhando esse primeiro ponto assim, meio que de lateral, fica melhor para você trabalhar, tá? Então, você vai sempre virar o trabalho assim, para você melhor trabalhar. Aqui, ó, notaram que eu fiz 2 laçadinhas para fazer um ponto alto duplo. Só que eu não fechei a última laçadinha, ficou as 2 na agulha, ó, 2 laçadas na agulha. Aí, o que que eu vou fazer? Dou outra volta no fio 2 vezes, ó, para fazer do outro lado. Aqui, nesse lado, eu não vou entrar assim, eu vou entrar aqui, ó. Esse primeiro a gente entrou por dentro para ficar mais fácil para trabalhar, né? Já esse segundo, eu entro de fora para dentro, ó. Passo 2 vezes e agora sim, na terceira vez que eu fecho os dois juntos, ele fica um cruzadinho assim, ó, tá? Aqui eu faço o leque, terminou de fazer o ponto, fechou, eu faço o leque novamente, ok? Fiquem calmos, quem não entendeu, eu vou fazer quantas vezes for preciso até você entender, tá? Ó, faço o leque normalmente e vou dar início à próxima passagem. Então, aqui, ó, a gente terminou, fez um, tá? Val, por que você tá fazendo um ponto alto duplo do lado de dentro para fora e o outro de fora para dentro? Para ficar mais fácil para vocês, tá? Para não dar trabalho. Então, é só vocês memorizar. O primeiro a gente faz entrando no leque e saindo para fora. O segundo a gente faz saindo, ó, entrando do lado de fora e pegando do lado de dentro. Fica mais fácil para você pegar, tá bom? Até para você visualizar aqui, você vê que um ponto, ó, dá para identificar que ele é um ponto alto. O outro é só um ponto retorcido, né? Mas dá o efeito que a gente precisa, tá bom? Então, terminou o leque,
você dá 2 laçadinhas fazendo um ponto alto duplo, porém, a última laçada você não fecha, tá? Vem aqui, ó, nesse leque, primeiro leque, de dentro para fora, busca o fio, né? Depois que buscou, você dá 1 e 2 laçadas. Notaram que eu virei pro meu lado para ficar mais fácil? É assim automaticamente, né? Na hora que você vai fazer ele, você vira pro seu lado, tá? Tô com 2 fios na agulha, porém não fechei esse ponto alto duplo, né? E vou fazer o segundo, ó. 2 laçadas no fio, segura para não ficar, né, nem muito apertado e nem muito frouxo, vai ficar intermediário, tá? Então, mão leve, não precisa ter medo, a agulha e a linha não morde, tá? Então, vamos aqui, ó. No segundo leque, para fechar esse ponto, eu venho aqui no buraquinho e entro para dentro, ó. E busca o fio. Ah, vai, eu quero fazer os dois por igual, eu quero entrar de dentro para fora. Tudo bem, né? Ó, dei 2 laçadinhas e fecho os dois juntos, tá? Do jeito que você quiser. O importante é que 2 pontos altos duplos fechados, os dois juntos, tá bom? Então, a maneira que você quiser trabalhar, que for melhor para você, tudo bem, tá bom? Causa o mesmo efeito. Terminei o ponto, vou entrar para dentro do leque e fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Eu vou fazer mais uma vezinha aqui com vocês, para vocês decorar bem. Caso vocês não entenderem, vocês voltam o vídeo, tá? Mais uma vez aqui, ó, terminei o leque, vou passar de um para o outro. Dou 2 laçadas, entro, primeiro leque, de dentro para fora, agulha, né? Busco o fio e passo 1, 2 vezes. Terminei esse lado, vou dar 2 voltinhas para fazer do outro lado. Segundo, de fora para dentro do leque, busco o fio e passo 1, 2 vezes. Terminei, fecho os dois juntos. E volto a fazer o meu leque, tá bom? Deu para entender? Se não deu, volta o vídeo que foi explicado 3 vezinhos aí, dá para você até decorar, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer isso até chegar no último leque, tá? Aqui é nosso último ponto cruzado, né? Que é esse ponto alto duplo cruzado. Então, esse último leque aqui, ó, eu vou voltar com vocês, tá? Terminou de fazer o pontinho cruzado, faz o leque que eu volto com vocês para explicar como vai ser o aumento aqui. Prontinho, gente, ó, terminei esse lado, tá vendo o efeito lindo que fica? Ele fica um efeito muito bonito, tá? Aqui, ó, pra gente fazer a nossa curva, terminei aqui o último leque, tá vendo, ó? Terminei, fiz a correntinha pra gente começar a nossa curva. Aqui, eu vou, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, lembra que a gente tinha 2 pontos aqui, ó, embaixo, que é nosso aumento? E aqui eu vou fazer 2 pontos altos, tá? A curva é bem facinho. Ó, 3 pontos agora nessa carreira. Faço uma correntinha, vou para o próximo e faço a mesma coisa. Um ponto alto e no segundo, 2 pontos altos. Até eu terminar os 6 aumentos, tá? Uma correntinha de separação, um ponto alto e 2 pontos altos no próximo. Uma correntinha, passo para o próximo. E a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, você vai fazer lá na outra curva, ok? Uma correntinha, venho para o próximo. Um ponto alto e no segundo, 2 pontos altos. Uma correntinha e faço o último aqui, ó. Um ponto alto. E no último, 2 pontos altos. Tá? Essa é a minha curva. Terminei aqui, vou fazer a outra lateral. Uma correntinha, venho aqui, já inicio o meu leque.
2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E vou aqui fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Ó, vou fazer o primeiro aqui com vocês. 2 laçadinhas, entro no leque, primeiro leque, né? De dentro para fora, busco o fio, passo 2 vezes, seguro o fio na agulha para fechar os dois juntos, né? Passo 2 vezes para fazer o segundo e agora de fora para dentro. Busco o fio, passo 2 vezes e na terceira fecho os dois juntos. Terminei, faço o leque. 2 pontos altos e 2 correntes. E mais 2 pontos altos, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer nessa carreira. Fiz só o primeiro aqui, só para relembrar vocês, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer em todos os leques, fazer a nossa curvinha. Quando eu terminar, né, faço uma correntinha, não esqueça dessa correntinha, tá? E prendo aqui com ponto baixíssimo pra gente ir pra próxima carreira. Prontinho, fiz aqui a primeira carreira. Olha que coisa mais linda, gente. Fica um copinho, coisa mais lindinha, né? Você vai ver quando você terminar, tanto que fica bonito esse detalhe, tá? Terminei aqui a segunda carreira de leques. Lembram que eu falei pra vocês que são 6 carreiras de leque no total, né? Então, o que que a gente vai fazer? Uma carreira a gente faz de leque e a outra com detalhe. Então, essa daqui, ó, como a anterior foi com esse detalhe do cruzado, a gente vai fazer essa próxima só de leque, que é mais fácil, né? Ó, fiz a correntinha, entro aqui com ponto baixíssimo para fechar a carreira. Vou caminhando, ó, até o centro do leque para iniciar aqui com 3 correntinhas e mais um ponto alto. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, formando o leque, né? Aqui eu já passo, ó, como nessa carreira não tem um detalhe, eu já dou a laçada e já passo para o próximo intervalo para fazer leque dentro do leque, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Por isso que não é difícil. Numa carreira você trabalha, né, os cruzados e na outra você faz apenas o leque, tá? É bem facinho aqui. Vou caminhando, leque dentro do leque, sem correntinhas. Pessoal, não colocam correntinhas, tá? Porque ele já dá uma intenção de embabadar aqui, ele vai se ajeitando conforme a gente vai fazendo as carreiras. Então, não usem correntinhas. Aqui eu vou fazer leque dentro de todos os leques, formando a mesma quantidade que eu iniciei. Quando eu chegar aqui na curva, eu volto com vocês. Terminei aqui nossa carreirinha de leque, do mesmo jeito eu vou fazer aqui do outro lado, tá? Cheguei na curva, uma correntinha quando eu termino o último leque e venho aqui fazer esse trabalho de aumentos, ó. Sempre no primeiro ponto alto, eu vou caminhando. Quando eu chego no último, eu coloco 2 pontos altos. Cada carreira, ele vai aumentando a quantidade de pontos altos. Começamos com 2, 3 e nessa carreira estamos com 4. Terminou, faz uma correntinha para ir para o próximo, para fazer o formato de pizza, tá? Faz um ponto alto, segundo ponto alto, e no último eu faço 2 pontos altos. Por isso que temos que ter a correntinha de separação para identificarmos, né, cada motivo. Terminou, faz uma correntinha e faz a mesma coisa em todos os 6 motivos aqui, tá? Ó, no último, faço 2 pontos altos. E assim a gente vai seguindo até terminar essa parte aqui da parte oval. Terminou, não esquece de fazer a correntinha para ir para dentro dos leques e fazer os leques dentro do leque, como a gente fez aqui da carreira anterior, tá? Aqui desse lado, a gente vai fazer desse lado também. Faz a curva com os aumentos que a gente acabou de iniciar do outro lado, chega aqui, ponto baixíssimo e aguarda para a terceira, não, deixa eu ver, a quarta carreira de leques, né? Porque aqui a gente tá iniciando a terceira. A quarta carreira de leques já vem com detalhe e eu vou mostrar para vocês. Pronto, terminei a carreira de leques, né? Agora a gente vai voltar a fazer a carreira do pontinho cruzado, tá? Fiz a correntinha quando terminei a parte oval do trabalho.
E aqui, ó, entro com um ponto baixíssimo, vou caminhando até o centro do leque com ponto baixíssimo. Para iniciar aqui, subo 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui para iniciar o meu leque. Lembram que o ponto é entre a passagem de um leque para o outro, né? Então, primeiro a gente faz o leque e depois a gente faz o ponto, ó. 2 passagens, 2 laçadas na agulha, tá? Aqui, gente, eu sempre faço o meu ponto inserindo no leque anterior. Eu não venho aqui embaixo, não, ó. Aqui já acabou. Então, são sempre de 2 em 2, tá? Então, aqui, ó, eu entro nesse leque da carreira anterior, passo aqui dentro pra fora, ó. Busco o fio, passo 1, 2 vezes. Agora, eu vou para o próximo. Nesse primeiro que a gente fez aqui, ó, aqui tinha ponto alto, né? Não tinha leque, por isso ficou um pouquinho diferente. Aqui, ó, já tem um leque aqui embaixo, então ele vai ficar assim, ó, tá? Ó. Aqui eu passo 2 vezes para fazer o próximo. Aqui, ó, eu já entro dentro desse leque da carreira anterior para ir para o de cima, ó. Tá vendo? Passo 1, 2 vezes e fecho os dois juntos e fica assim, ó. Faço o leque, vou fazer de novo, tá? Porque sempre os primeiros é diferente dos próximos, né? Faço o leque aqui dentro do leque. E faço novamente, ó. Dou 2 laçadas no fio, venho nesse leque aqui anterior, passo aqui dentro, olha a minha agulha onde está, busco o fio, ó. E agora aqui eu faço 2 laçadas. Vou fazer o outro, 2 laçadinhas, entro aqui, ó, no leque, né? Venho pra dentro do outro leque que eu vou trabalhar, ó. Busco o fio, passo 1, 2, e pra fechar 3 vezes, né? E faço, terminei, eu faço o leque. Ó. Terminou o pontinho, faz o leque para fazer o próximo, tá bom? Então, é desse jeito que a gente vai trabalhar. Estamos no 4º leque. E eu vou dar a minha voltinha aqui. Aliás, né, não vou dar minha voltinha, eu vou ensinar vocês mais uma vez essa parte da parte oval aqui para não ter erro. E vou explicar como vai ser as outras carreiras, tá? Pra gente não ficar só nela, porque é muito fácil. Então, venho aqui, faço o último leque e eu volto com vocês na curva. Pronto, pessoal, terminei a 4ª carreira de leques aqui desse lado, né? Falta o outro pra gente finalizar a carreira, mas cheguei aqui na curva. Faço uma correntinha depois que eu termino o leque e vai ser sempre assim, ó. Vou caminhando com os pontos altos até chegar no último. Quando eu chego no último, eu coloco 2 pontos no mesmo lugar, que significa o meu aumento, tá? Ó, cheguei no último aqui e coloco 2 pontos. Nessa carreira aqui, eu tenho 5 de cada motivinho desse daqui que forma uma pizza, tá? Faço uma correntinha, ó, e vou para o outro. Um ponto alto em cada ponto. E no último, o meu aumento. Você vai fazer isso das duas curvas, tanto daqui quanto na outra lá, tá? Ó. Desse jeito. Terminou, faz a correntinha e volta a fazer, né, os leques com o cruzadinho que a gente fez aqui da carreira anterior, tá bom? E eu volto com vocês para a próxima. A próxima vai ser o seguinte, vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer, porque já virou repetição, já fica chato para mim explicar e para vocês ouvir, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira e volto explicando vocês como vai ser as 2 últimas carreiras desse motivo. Prontinho, pessoal. Eu tô com um probleminha aqui, tem muito tempo que eu não gravo, o que tá acontecendo? Eu não tô botando pra gravar. E eu tô falando aqui horas e horas e horas sem que tá gravando, né? Às vezes eu desmancho e começo de novo. Só que daqui eu não vou desmanchar não, porque tá facinho, tá? Vou dar uma explicadinha pra vocês como vai ser essas últimas 2 carreiras aqui. Eu falei pra vocês que são 6 carreiras de leque, né? Aqui a gente já fez 4 e são de 2 em 2 faz um grupinho, né? 2 em 2 faz um grupinho. Essa carreira aqui vai ser igual às 2 carreiras anteriores, tanto a primeira quanto a terceira, que a gente só fez leque dentro do leque, lembra? Né? Então, é só leque dentro do leque,
né? E quando a gente chega aqui, o que a gente faz nessa curva? Um ponto alto para cada pontinho e no último a gente coloca um aumento. Vai aumentando um ponto alto em cada carreira. Então, nessa carreira que eu iniciei aqui eu vou ficar com 6 pontos, porque eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e no último eu vou colocar 2. Então, vai completar 6, tá? Na última carreira, aqui vai completar 7. O que é importante você prestar atenção nesses aumentos, porque alguns trabalhos não vai, né, diferenciar se você pulou um pontinho ali, né? Agora, esse trabalho aqui, ele vai dar problema se você esqueceu um aumento para trás. Um pontinho para trás já diferencia tudo que a gente está fazendo e vai complicar para você na carreira, nas próximas carreiras, que é tudo contadinho, tá? Então, presta bastante atenção nesses aumentos aqui. No último, você vai ter 7 em cada pizzazinha dessa daqui, tá? Confere todos aí antes de voltar comigo para a gente continuar o nosso trabalho, para não ter erro e você identificar o mais rápido possível onde está o erro, se caso você errou, beleza? E aqui, o que a gente vai fazer? Leque dentro do leque, e nossa próxima e última carreira, a gente vai fazer essa carreira de ponto cruzado, tá? Formando os 3 bloquinhos de leque, ou seja, os 6 leques, né? Só que um a gente vai fazer com simplesinho assim, e a próxima, isso que eu ensinei para vocês na carreira anterior de fazer o ponto alto duplo cruzado, belezinha? Terminou essas 2 últimas carreiras, você volta comigo, tá bom? Não entendeu? Presta atenção um pouquinho, volta o vídeo, ou então espera eu voltar, que vai dar para você visualizar e entender melhor. Apesar que mais didático que isso, gente, não tem como, tá? Bora lá fazer essas 2 carreirinhas, essa de leque aqui e a próxima de ponto cruzado, respeitando os aumentos da curva, e eu volto com vocês para a próxima. Prontinho, terminamos a nossa base. Aqui eu vou mostrar para vocês, para quem ficou com dúvida, ó. São 6, né? 6 carreiras de leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 carreiras a gente fez leque normalzinho e mais 3 carreiras a gente fechou, né, com um ponto cruzadinho aqui, tá? Então, aqui a gente ficou, ó, com essas 6 carreiras, né? E aqui na curva a gente ficou com 7 pontos altos, levando em conta aqueles aumentos que a gente, né, que eu expliquei para vocês, que não pode faltar nenhum, tá bom, gente? Então, antes de você dar continuidade comigo agora, dá uma conferidinha, tá? Não custa nada, se todos eles têm 7 pontos altos, se você não deixou nenhum para trás aqui, tá? Porque é muito importante para as próximas carreiras, tanto de um lado quanto do outro. Então, agora a gente vai iniciar mais uma carreirinha. Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, né? Fiz a minha carreira e a gente vai iniciar. Gente, eu já tinha gravado muitas carreiras, errei um detalhe aqui, tive que desmanchar tudo para começar e de novo e ensinar vocês direitinho, né? Eu errei, né? Então, uma contagem de nada, mas valeu. Eu não tenho problema de desmanchar, não, porque eu quero ensinar e vocês aprender, tá? Prendo com ponto baixíssimo, vou caminhando com ponto baixíssimo até o centro do leque. Aqui eu vou fazer uma correntinha, essa correntinha equivale a um ponto baixo, tá? Não vou fazer 2 pontos baixos aqui, porque ela já soma como um ponto baixo. E aqui, ó, entre um leque e outro, eu faço 3 correntinhas e 2 pontos baixos. 3 correntinhas e 2 pontos baixos. E vou caminhando aqui, ó, desta forma, em todos os leques. E orienta você a prestar atenção, a não perder nenhum pontinho, tá? Não deixa nenhum pontinho para trás. Se você fizer um ponto baixo aqui e esquecer de fazer 2, já dá problema já para a próxima carreira, tá? Tudo contadinho, certinho, para não ter problema e não falar que a Val que errou. Ó, 3 correntinhas e 2 pontos baixos em cada leque. 3 correntinhas, e aqui eu faço 3, ó, 2 pontos baixos e 3 correntinhas. Aqui a gente vai fazer, ó, um ponto baixo para cada ponto, e no último a gente faz um aumento. Ó.
No último, a gente faz um aumento, igual a gente veio fazendo, né, os anteriores. Só que aqui, ó, no intervalo, a gente vai fazer a junção com um ponto baixo, tá? Aí eu vou caminhando. Cada ponto alto, onde eu tenho o último ponto, eu faço um aumento aqui, ó. Ok? E vou caminhando. Onde eu tenho a correntinha, eu coloco um ponto baixo e vou caminhando um ponto para cada ponto. Não esquecendo nenhum aumento para trás. Faz devagarzinho aí, ó. Aqui, ó, tem um aumento. E aqui, onde eu tenho a correntinha, eu tenho um ponto baixo. Vai ficar desta forma aqui na sua curva, tá? E na lateral, desta forma aqui. Terminem aí, eu volto com vocês aqui pra gente fechar e ir pra próxima carreira. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer do outro lado. E da mesma forma da curva, desse lado, a gente vai fazer do outro também. Desse jeitinho aqui, sem errar nenhum pontinho, tá? Prontinho, pessoal. Primeira carreira aqui das argolinhas prontas. Eu esqueci de falar uma coisa pra vocês, mas prestem atenção que o problema tá aqui no final, tá? Aqui a gente fez 6 aumentos em cada motivinho desse, né? Que eu vou contar com vocês essa primeira curva, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá vendo? Depois a gente veio fazendo as argolinhas da lateral. Aqui, no segundo, onde eu estou chegando, aonde eu iniciei a carreira, nesse último aqui eu não vou fazer aumento, tá? Porque é um pontinho que vai dar interferência na próxima carreira, né? Para ficar bem alinhadinho, bem contadinho, então eu não preciso fazer aumento aqui. Aqui eu vou colocar só um ponto baixo e vou fazer aqui, ó, as 3 correntinhas para fechar a carreira, tá? Venho aqui, ó, nessa correntinha que eu iniciei, prendo com ponto baixíssimo e acabou. É só esse último aqui que a gente não coloca aumento, tá? Os outros tudo tem aumento. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. E o último aqui não faço aumento, tá? Aqui eu vou iniciar uma carreira de pontos baixos. Eu subo uma correntinha, essa correntinha já vai equivaler a um ponto baixo. Vou para o próximo, um ponto baixo. Dentro dessas 3 correntinhas aqui, ó, nessa argolinha, eu coloco 3 pontos baixos. Outro porém, né, para não esquecer, quando eu chegar aqui, aqui vai ter uma quantidade menor, tá? Então, não façam, não arremata nada aí não, calma, tá? Ó. É bom ter falado lá no final, né, porque fica mais... É só você colocar 3 pontos baixos em cada argolinha, e aqui, ó, em cima desses 2 pontos baixos, eu vou colocando um ponto para cada ponto. Então, eu vou caminhando na mesma sequência, tanto de uma lateral como na outra, ó, 3 pontos baixos, e onde eu tenho um ponto baixo, eu coloco um ponto para cada ponto, tá? Até eu chegar lá no final, ó. Um ponto para cada ponto. E 3 pontos baixos, tá bom? Ó, 2, 3 pontos baixos e um ponto para cada ponto. Eu vou ter uma quantidade certíssima para a próxima carreira, tá? Ó. 3 pontos baixos, e aonde eu tenho ponto baixo, eu coloco um ponto baixo. Aqui, ó, 3 pontos baixos também, tá? É só nesse último aqui, onde a gente iniciou, que a gente vai ter uma mudança. No restante aqui, ó, tanto aqui como aqui, é tudo, todas as argolinhas, 3 pontos baixos. Cheguei aqui na curva, eu só vou fazer ponto em cada ponto. Ponto em cima de ponto, sem aumento, tá? Essa carreira aqui não vai ter nada de aumento, é só colocar ponto em cada ponto. Até eu terminar essa curva aqui, com pontos baixos,
Chego aqui e já começo, ó, 3 pontos baixos, um em cada ponto. 3 pontos baixos, um em cada ponto. E vou fazendo aqui. Quando eu chegar aqui, no meu último ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui, mas eu vou voltar com vocês pra gente finalizar, tá? Pronto, cheguei aqui no final. Todas as argolinhas eu estou fazendo 3 pontos baixos. Nessa última aqui, eu vou fazer apenas 2, tá? E aqui, eu não vou prender com ponto baixíssimo. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio, né? Porque a parte da base já está pronta. Vou levantar meu fio pra cima. E aqui, eu não falei pra vocês que essa correntinha equivalia a um ponto baixo? Então, vamos fazer uma correntinha em cima dela, ó. Entrei com a minha agulha de fora pra dentro, busco o fio, né? Fiz uma laçada aqui. Agora, nesse pontinho aqui, ó, onde ele está por dentro, eu entro de baixo para cima, busco o fio. Dou uma ajeitadinha aqui, ó, pra se alinhar, ficar do mesmo tamanho das outras. E aqui eu já posso arrematar, né? Aliás, arrematar e esconder esse fio aqui. Aí, a gente vai vir com fio rosa, no meu caso, rosa, né? Não sei a cor que você escolheu, pra gente fazer a primeira carreira de ponto puff. Pessoal, agora a gente vai começar o nosso ponto puff, tá? Mas eu deixo um alerta aqui pra vocês. É muito importante você marcar, a gente não vai tirar o marcador que você colocar na carreira que você colocar vai ficar até o final, tá? A gente vai precisar de bastante, se não tiver, corta um pedacinho de linha de outra cor pra você marcar. E é importantíssimo também você iniciar do jeitinho certo, porque sempre uma carreira vai ser indicação para a próxima, tá? Então, aqui, aonde a gente começa? Eu tenho, ó, acabei de fazer o arremate aqui, né? Foi onde eu iniciei e onde eu finalizei. Aqui eu tenho aqueles 2 pontinhos, né? A única argolinha que tem 2 pontinhos. A gente vai iniciar por aqui. O que a gente vai fazer? Nó inicial, e eu já vou entrar com um ponto baixo, tá? Aqui, ó, tenho 2 pontinhos. No primeiro, eu faço o ponto baixo. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, tento pegar 2 laçadinhas pra não ficar frouxo, né? Esse ponto baixo. Deixa eu fazer ele de novo, que ele ficou ao contrário. Ó, pra ele ficar bem certinho. Ó, ponto baixo, tá? Uma correntinha. E aqui, ó, eu pego 2 laçadinhas, tento pegar as 2 laçadinhas. Vou lá, busco e fico com o fio na agulha. 3 vezes, tá? Vou lá e busco, fico com o fio na agulha, vou lá e busco, fico com o fio na agulha, tá? O que a gente vai fazer agora? Dou a laçada no fio para fazer um meio ponto pro próximo ponto puff. Pulo um pontinho e o próximo, ó, busco, fecho, mas não passo na última, ó. Fico com 2 fios. Agora, eu vou fechar finalizando esse ponto. Uma correntinha. Na lateral, a gente vai fazer apenas uma correntinha, tá? Depois tem as contagens e você vai entender o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Primeiro, a gente vai aprender o ponto. Aqui agora, ó, dou a laçada, venho aqui. Não preciso mais de ponto baixo. Venho aqui nesse espaço, busco o fio uma vez, busco o fio 2 vezes, busco o fio 3 vezes. Antes de fechar o ponto, dou a laçada, pulo um pontinho e no próximo, fecho, deixando 2 fios. Agora, fecho os 2 juntos. Uma correntinha e vamos novamente, mais uma vez, ó. Laço, busco uma, laço, busco 2, laço, busco 3. Laço, pulo 1, 2, no segundo, tá? Laço, busco o fio aqui, ó. E fecho. Uma correntinha, tá? Desse jeito, a gente vai fazer os nossos pontos puffs, ok? Agora, eu vou explicar pra vocês como é que vai ser a contagem e a marcação. Eu não vou contar os pontos puffs, eu vou contar essa argolinha de uma corrente aqui, ó. Na lateral, a gente vai fazer 23, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, quando completar 23, eu volto,
pra gente fazer a curva, tá? Então, vamos contando isso aqui, ó. O buraquinho aqui, ó. 1, 2, ok? Ó, pessoal, terminei aqui 23 argolinhas, contando, né, somente essas argolinhas aqui, esses buraquinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ok? Conto de vocês aí, vamos dar continuidade. Agora, a gente vai fazer o da curva. Aqui na curva, a gente vai fazer 2 correntinhas ao invés de uma, tá? Vou terminar o ponto puff para depois marcar aqui com vocês, ó. E aqui, pulando a mesma quantidade, tá? Não muda, o que mudou só essas 2 correntinhas aqui, ó. Pula um e vai pro próximo, né? E faz as 2 correntinhas. Nesse primeiro aqui, ó, eu já marco. Eu vou marcar apenas a da curva, tá? Esse aqui, ó, de 2 correntinhas, o primeiro que eu fiz, eu já marco. Então, aqui eu tenho daqui, dessa marcação pra cá, 23. Da marcação pra terminar a curva, são 27. Então, o que que eu vou fazer? Vou contando aqui de 2 correntinhas até dar 27 argolinhas, tá? Aonde eu marquei aqui, 27 argolinhas. Quando completar as 27, eu vou e marco novamente. Marquei, faço 23 aqui, fazendo uma correntinha na argolinha. Uma correntinha. 23, depois volto e faço 27. Sempre marque o primeiro de 2 correntinhas, que vai significar o primeiro dos 27 da curva. Belezinha? Quem não entendeu, espera eu voltar com ele pronto que você vai entender. Ó, deixei para fazer o último pontinho com vocês pra gente fechar. Então, recapitulando, aqui eu tenho 23 argolinhas dessas daqui, ó, desses buraquinhos, 23. Aqui, ó, comecei, né, a primeira dos 27, fazendo 2 correntinhas aqui, ó. Terminei aqui, ó, 27, marquei. Depois 23 novamente, e aqui eu tô concluindo as 27 novamente, ó, do outro lado, tá? Então, aqui, ó, faço 2 correntinhas, venho aqui e vou fazer meu pontinho puff. Esse é o último, tá, gente? Ó, 1, 2, 3. Ao invés de eu laçar o fio, né, e fazer como eu estava fazendo para ter esse meio ponto, eu só vou colocar aqui, ó, no biquinho aqui do ponto baixo que eu fiz, busco o fio e fecho aqui, ó, tá? Agora, eu fecho os 2 pontinhos para finalizar o ponto puff e faço as 2 correntinhas, tá? Onde eu coloco, aqui, ó, ponto baixíssimo, ok? E marco esse último aqui. Aí, você pode conferir que vai ter 27 argolinhas aqui, tá? 27 desse marcador até essa daqui foi a última que eu fiz. Corta o fio, arremata e volta comigo na cor crua. Vamos agora fazer a carreirinha de pontos baixos aqui nessas argolinhas, tá? Lembrando que a gente não vai tirar essa marcação aqui, ó. Por quê? Agora mesmo a gente vai usar essa marcação, tá? Então, ó, aqui é o meu primeira argolinha dos 23 da lateral. Vou começar por aqui. Faço um ponto baixo, já inicio com ponto baixo, eu subo uma correntinha, do jeito que você preferir, tá? Aliás, eu acho que eu vou começar com uma correntinha, porque depois eu vou finalizar a carreira e vou finalizar daquele jeito que a gente finalizou aqui, ó, pra ficar bem bonitinho. Então, eu vou fazer uma correntinha e vou fazendo outro ponto baixo aqui, ó, tá? Não gostei? Não. Então, vamos de novo. Acho que eu vou amarrar pra ficar melhor. Daí, esses carocinhos também, né? Ó, vamos ver se não vai ficar legal aqui, ó. Faço só uma correntinha, tá, gente? Ó, uma correntinha e esse aqui eu vou trabalhando por cima. E outro ponto baixo aqui, ok? Aqui na lateral, né, onde que eu tenho uma correntinha, nos 23 argolinhas eu vou fazer só 2 pontos baixos para cada argolinha, tá?
Ó, vou trabalhando desta forma, 2 pontos baixos para cada argolinha até eu chegar lá no meu marcador, tá? Onde está marcado. Desse jeito aqui, ó, até eu chegar aqui. Vou fazer nesse último aqui, ó, quando eu chegar, né, no último eu paro, eu volto com vocês pra gente fazer o da curva. Pronto. Terminei aqui, aqui eu tenho a primeira argolinha dos 27 da curva. Aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Onde eu estou com o marcador. 3 pontos baixos. Aí é o seguinte, eu vou intercalando aqui, ó. Nas duas próximas argolinhas eu faço 2. 2 pontos baixos em cada argolinha. Depois de 2, aí eu volto a fazer 3, ó. 3 pontos baixos. Aí eu faço no próximo 2, no próximo 2 e no terceiro 3. No próximo 2, no próximo 2 e no terceiro 3, tá? Eu vou fazer isso até chegar no marcador novamente. Porém, quando você chega aqui na sua marcação, não vai sobrar 2, vai sobrar só 1. Então, você faz o seguinte, ó, põe 3 aqui, né, que é o último, ó, 3, depois faz 1 de 2, e nesse último aqui você vai ter 3 novamente, tá? Eu vou fazer o meu todinho, tanto de um lado quanto do outro, vai dar isso. Sempre vai faltar uma argolinha para finalizar com 2 e 3, tá? Eu vou fazer o meu aqui porque fica melhor para você visualizar. Vou dar a voltinha, né? E volto com ele pronto para você dar continuidade ao seu, tá? Pronto, resolvi voltar aqui fazendo para vocês verem, ó. É sobre isso aqui que eu tô falando para vocês, ó. Aqui eu tenho 3 e eu tenho 2, colocando 2 pontos baixos. E aqui eu tenho 3 de novo. Então, não me dá espaço para fazer 2 de 2 pontos. Então, eu faço apenas um, mas o certo é terminar aqui, ó, com 3 pontos baixos. Se o seu não deu para terminar aqui com 3 pontos baixos, a conta ali para trás tá errada, tá? Então, você tem que finalizar aqui onde está o marcador com 3 pontos baixos. Depois, continua aqui na lateral, colocando 2 pontos para cada argolinha de novo, tá? Até chegar lá no marcador. Todo marcador tem 3 pontos baixos, tá? Vou continuando aqui, ó, seguindo com os 2 pontos baixos, chegando aqui, coloco 3. E vou intercalando, ó, 2 de 2 e 1 de 3. 2 de 2 e 1 de 3. 2 de 2, quando eu chego aqui, a mesma coisa que aconteceu lá na outra curva vai acontecer aqui também. Você vai ter 3 pontos baixos aqui, 1 de 2 pontos e finaliza com 3 pontos baixos. E para finalizar, você vai fazer aqui, ó, o acabamento que a gente fez nessa carreirinha aqui, ó. Corta o fio, levanta ele para cima e passa, né, do jeito que você aprendeu aqui nessa carreira aqui, para ficar essa argolinha aqui em cima, tá? Cortou, arrematou, vem com fio verde pra gente fazer a distribuição das folhinhas para vir as tulipinhas, tá? Prontinho, agora a gente vai iniciar a parte das folhinhas. Como eu falei pra vocês, tem estratégia de onde começa sim, tá? Por isso que eu não posso tirar os marcadores. Aqui, ó, eu tenho o último onde está marcado, o último ponto da curva, tá? Pode ser de um lado ou do outro, não tem importância, tá? Aqui, eu venho aqui, ó, nesses 3 pontinhos baixos, que são a última argolinha de 3 pontinhos baixos, venho nesse último aqui, ó. Tá? Bem aqui, eu vou amarrar o meu fio verde. Notem que daqui, ó, depois do marcador, eu venho da lateral, tá vendo? Ó. Aí, eu amarro o meu fio aqui, pra gente iniciar nossas folhinhas. Ó. Subo 3 correntinhas, aliás, 5 correntinhas, 3 equivalendo a um ponto alto e 4 correntinhas, tá, gente? Desculpa. 4 correntinhas, 3 equivalendo a um ponto alto e 1 para separar a folhinha, tá? E volto, faço outro ponto alto aqui dentro, ok?
minha primeira folhinha. Aqui, a partir desse daqui, a gente tá fazendo da lateral. Então, a gente só pula, ó, 1, 2, e no terceiro faz outra folhinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pulo 1, 2 e no terceiro faço outra folhinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui, gente, na lateral, a gente vai ter 16 folhinhas dessa, tá? Pulando 2. Ó, 1, 2, no terceiro, faço outra folhinha, tá? Então, eu vou fazendo assim, na lateral, até completar 16. 1, 2, e vai anotando num caderninho aí, tá? Caso você for fazer outro, você já tem as anotações certinhas, ok? Ó, 16 folhinhas, 1, 2, 3, 4, 5, que é um ponto V também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, quando completar 16, pulando 2 pontinhos aqui da lateral, eu volto com vocês. Pontinho, prontinho. Fiz aqui, ó, 16 ponto V, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Da lateral. A mesma quantidade do outro lado. Terminou os 16, aí eu venho, ó, fazendo da curva. Só que esse primeiro ainda pulo 2 pontinhos, tá? Só pra marcar aqui, ok? Ó, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Antes de continuar o próximo, eu venho aqui, ó, entre os dois e marco também. Daqui, ó, do marcador pra cá, tenho 16. Daqui até no outro marcador, eu vou ter 27. Só que vai ser desse jeito aqui, ó. Esse daqui eu pulei 2, esse aqui eu vou pular 1. Aí, eu vou fazendo o pontinho V, intercalando dessa forma, tá? Pulei 1 aqui, agora pulo 2. E vou intercalando 2 e 1, 2 e 1, tá? Gente, faz devagarzinho pra vocês não errar, ó. Aqui eu pulei 2, aqui eu pulo 1. Vou intercalando aqui, tá? Ó, agora eu pulo 2. Sempre olhando o de trás, né? O que que você fez, tá? Então, é 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, até você concluir 27. Quando você fazer os 27, vai voltar para a lateral, então marca no meio de novo, tá? Vou contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até completar 27. Completei os 27, aí eu vou fazer o primeiro da lateral, né? Pulo 2, né? A contagem que você prefere. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esses daqui, ó, fazer a curva aqui, quando eu vou fazer da lateral, eu volto com vocês pra gente continuar, tá? Gente, sério mesmo, acho que eu tô ficando doida. O barulho dessa cadeira tá me matando, já fiz de tudo pra parar com esse barulho, o marido já fez de tudo, não para. Então, esse barulho me irrita tanto que eu passo até coisa errada pra vocês. Olha, o negócio é o seguinte, não era 27 não, era 25, tá? Tá anotadinho aqui, ó, 25, dona Val, ó, 25. E eu falei 27, não sei da onde eu tirei esses 27, né? Ó, é o seguinte, da lateral aqui, a gente tem 16, tá certinho. Aí, quando a gente vem pra curva aqui, a gente conta 25 a partir, ó, desse marcador aqui, ó, a gente começa a contar, ó. Ele fica até de 2 em 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, tá? Fazendo da forma que eu falei pra vocês, ó. De 1, de 2, de 1, de 2, de 1, pulando 2, né, pulando 1, pulando 2, pulando 1, tá? Ele fica de 2 em 2, tá vendo, ó? Se você olhar aqui, ele fica parzinho, ó. Então, aqui, quando eu completei 25, dona Val, 25, aí eu venho para a lateral novamente, né?
aqui é o último dos 25. Então, eu pulo 2 aqui, ó, vou pro terceiro e faço o primeiro ponto V da nossa lateral, tá? E aqui eu marco no meio, ó, pra saber dividir os 25 da curva e os 16 da lateral, como esse é o primeiro, tá? Então, vocês me perdoam aí. Eu tenho certeza que vocês não fizeram, né? Ou fizeram? Se fizeram, deu errado, aí voltou. Me xingou, mas depois parou. Tá bom? Então, é isso aí, tá? Na lateral 16, na curva 26. Lembrando que aqui, ó, terminei, né, o da curva 2, só que aí eu pulo 2 para ir pro primeiro da lateral. E fica bem no meiozinho aqui, ó, desse marcador, por isso que não é legal da gente tirar, tá? Vou fazer os 16, depois os 25 e volto com vocês pra gente seguir caminho. Prontinho, pessoal, aqui, ó, terminei a carreira do verde, que significa as nossas folhinhas, tá? Nesse último aqui, onde eu estava finalizando a carreira da curva, eu fiquei com, ó, 3 casinhas pulando 1, para dar os 25 da outra curva, tá? Então, essa curva aqui tem 25 ponto V, né, que é essa folhinha, nas laterais 16, tá? A mesma quantidade que tem que ter de um lado, tem que ter do outro, ok? Então, para dar certo aqui, ó, eu vim caminhando, intercalando, né? Como eu expliquei, só que aqui eu tive que pular, ó, 1, 2 e 3, e esse daqui já é da lateral. Nessa carreira das tulipinhas, eu não vou contar, tá? Eu vou usar esse marcador aqui para fazer a minha carreira, e não, né? Vai ficar como se estivesse contando. Não tem. São 16 tulipinhas da lateral e 25 aqui. Só que eu não preciso ficar contando se eu tenho marcador, tá? 25 da curva e 16 da lateral. Agora, você pode amarrar. Eu já vou começar com um ponto alto. Então, eu vou dar laçada no fio, ó. Dei o nó inicial, laçada no fio. Primeiro ponto da lateral, entro e faço um meio ponto. Laço, faço outro meio ponto. Laço, faço o terceiro meio ponto. Laço e faço o quarto meio ponto. Feito isso, ó, dou uma alinhada neles aqui e passo tudo junto, tá? Tem pessoas que gostam de passar primeiro entre esses 4 e depois finalizar. Eu não, eu gosto de passar todo junto para ele ficar bem gordinho assim, tá? Aqui na lateral a gente vai fazer, ó, 2 correntinhas, tá? Vou para o próximo e faço a mesma coisa, ó, um meio ponto, outro meio ponto, outro meio ponto e outro meio ponto. 4 meio pontos, dou uma alinhada neles e passo todos juntos. Faço 1, 2 correntinhas e vou para o próximo, seguindo e diante, tá? Ó, 3 e 4. Dou uma alinhada e fecho todos juntos. Não preciso apertar tanto, tá? Ó, posso fazer com leveza na minha mão. 4 meio pontos e fecho todos juntos, ok? Aqui eu faço sempre 2 correntinhas quando eu fecho a minha tulipinha, beleza? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer até eu chegar aqui na minha curva, né? Nesse último ponto. Então, vai dar 16 tulipinhas até aqui, tá? Quando eu passar para o próximo, eu vou fazer de 3 correntinhas. Aí, eu vou fazer as mesmas tulipinhas que eu tô fazendo aqui, ó. Só que ao invés de pular 2 correntinhas, fazer 2 correntinhas, eu vou fazer 3, ok? Vou fazer 3 aqui na curva, fazendo 25 tulipinhas, fazendo 3 correntinhas de separação de uma por outra, ok? Não tem erro, gente. Pode trabalhar se você aprendeu aí. Se você não aprendeu, volta um pouquinho o vídeo que você vai aprender a fazer ela, ok? Então, na lateral, são 16 tulipinhas, fazendo 2 correntinhas. Na curva, né, a partir desse pontinho aqui, ó, onde está o marcador, que você vai começar os primeiros da curva,
você faz 3 correntinhas separando cada tulipinha quando você for fazer a outra, ok? Então, vou fazer a minha carreirinha aqui e volto com vocês pra gente arrematar e passar para a próxima carreira. Ó, gente, fiquei na dúvida se deu pra entender, né? Aí eu voltei. Falei assim, não vou deixar minhas garotas sozinhas, né? E garotos também, que eu sei que tem muitos garotos aí que tiram nossas aulas, né? Ó, fiz 16 tulipinhas aqui pulando, fazendo 2 correntinhas. Aí, quando eu vou fazer a primeira da curva, ó, eu já começo com 3 correntinhas, tá? Onde eu tenho um marcador aqui, ó, eu já sinalizo a terceira correntinha. Faz 3 correntinhas, tá? Só pra vocês entenderem aqui, porque senão fica meio vago, né? Senão vocês iam começar a partir do primeiro, e não é, ok? Aonde eu tenho os marcadores assim, ó, sempre vai ser meu primeiro e minha última argolinha de 3 correntinhas. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Você vai fazer a última tulipinha, vai fazer 3 correntinhas e vai iniciar a da lateral, ok? Deu para entender agora, né? Então, agora vamos continuar, então? Cheguei aqui, então, nas últimas tulipinhas, né? Eu vou dar a contagem certinho para vocês conferir aqui as argolinhas, ok? Para não se confundir. Primeiro, vou fechar aqui com vocês, ó, né? A minha última tulipinha fechando com 3 correntinhas, tá bom? Vou cortar o fio aqui e depois eu arremato. Antes disso, vou contar aqui com vocês as argolinhas para não ter dúvida. A parte chata vai acabar agorinha, tá? Confia. Ó, gente, esse aqui é o marcador. Esse aqui eu já tô contando as 3 daqui, ó. As 3, né? Onde eu tenho o marcador, eu tenho 3 correntinhas. Então, eu vou começar aqui da lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 argolinhas de 2 correntinhas, belezinha? Dito isso, aqui a gente tem 15 argolinhas. Agora, da lateral, vou contando só as argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 argolinhas, tá? 26 argolinhas de 3 correntinhas para a sua curva e 15 da lateral, ok? Então, agora a gente vai trabalhar com o fio natural novamente, fazendo pontos baixos, usando essa contagem de correntinhas, tá? Ó, vou começar aqui na lateral, vou fazer um nó, vou amarrar, tá? Porque eu vou começar com uma correntinha equivalendo a um ponto baixo. Então, eu vou começar a partir da lateral, a primeira argolinha de 2 correntinhas. Ó, faço uma correntinha e um ponto baixo e mais um ponto baixo. Aqui na lateral, nessas 15 argolinhas que eu falei de 2 correntinhas, a gente vai colocar 3 pontos baixos em cada argolinha, tá? Ó. Três pontos baixos em cada argolinha aqui na lateral. Só isso, a mesma coisa lá na outra lateral do outro lado, tá? Vou fazer isso até eu chegar na última argolinha de 2 correntinhas e eu volto com vocês para a curva. Então, fiz aqui 15 argolinhas, onde eu coloquei 3 pontos baixos em cada uma. Agora, cheguei aqui na curva, onde eu tenho o marcador aqui, ó, eu não tirei, é meu primeiro a argolinha de 3 correntinhas. Então, aqui eu faço 4 pontos baixos, ok? Ó, vou fazendo em todas as argolas, tá? De 3 correntinhas, eu faço 4 pontos baixos. Vou fazer isso em 25 argolinhas. Aliás, 26, desculpa. Aí eu errando de novo. 26 argolinhas aqui, onde eu tenho 3 correntinhas, eu coloco
4 pontos baixos, tá? Isso na curva e as três pontos baixos aqui na lateral, beleza? Anotaram aí tudinho, né? A gente vai dar nossa voltinha com essa contagem certinha, na lateral 3, na curva 4, pegando a numeração que eu passei para vocês. 15 da lateral, 26 da curva, ok? Feito isso, a gente corta o fio, arremata e a gente vai fazer ponto puff novamente. Então, agora a gente vai começar mais uma carreira de ponto puff, tá, gente? Não tem contagem nessa carreira, não. A única coisa que eu quero que vocês prestem atenção é onde vamos começar, tá? Vou dar um nó inicial aqui para já entrar com ponto baixo. Aqui, ó, eu tenho a minha última argolinha de 4 pontos baixos da curva e a minha primeira argolinha de 3 pontos baixos. Eu venho no pontinho do meio desses 3, tá? Para começar por aqui, ó. Pontinho do meio, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou lá fazer os 3 pontos, né, para formar o puff, ó. 1, 2 e 3, né? Terminei, laço o fio, pulo um ponto e no próximo faço um meio ponto, puxo, deixando 2 argolinhas, tá? Aqui eu fecho, faço uma correntinha. Ele todinho, tá, gente? Não precisa se preocupar, é só isso que eu quero que você faça, é colocar nesse pontinho onde eu iniciei, porque daqui pra cima a gente vai precisar bastante das carreiras anteriores, ok? Então, você só vai fazer isso, ó. 3 passadas, laço o fio, pula 1, entra aqui, fecha uma correntinha, ok? Não se preocupem lá com a lateral, aliás, com a curva, porque a gente já fez aquelas argolinhas de 4 para dar um jeitinho, né? Pode observar que ela começou até a embabadar, tá vendo? Mas agora, quando você coloca os pontos puff, ela fica retinha, bonitinha aí. A gente colocou essa quantidade a mais para dar certinho e não ter perigo de embabadar ou emborcar, tá? Então, aqui a gente só vai seguindo a mesma maneira que você aprendeu o ponto puff, já fazendo uma correntinha e continuar seguindo, tá? Ó, pula um ponto, sempre pulando um pontinho. Por toda a volta, quando você chegar aqui, você vai fechar da mesma maneira que eu te ensinei a fechar na carreira de ponto puff, tá? No último, você não faz o meio ponto, e sim, ao invés de fazer o meio ponto, você já entra com ponto baixo. Eu espero que você tenha lembrado disso, tá? Aprendeu isso, tá? Aí você fecha com ponto baixo, faz a correntinha, prende aqui com ponto baixíssimo, corta o fio e arremata. A gente vai voltar com o fio cru, ok? Prontinho, pessoal. Terminamos a nossa carreira de ponto puff, a segunda carreira, né? E agora a gente vai fazer duas carreiras com um fio natural, tá? Uma carreira de pontos baixos e a próxima de pontos altos, ok? Como eu disse para vocês, estratégicas para começar. Aqui onde eu tenho o marcador, que é onde eu tenho aqui, ó, a primeira argola, né? A última argola aqui, ó. Tanto de um lado, às vezes de um lado dá melhor do que o outro, tá? Às vezes os dois buraquinhos aqui, ó, que eu vou sinalizar para vocês, tá melhor de um lado do que o outro. Aí você vê qual dos dois fica melhor nessa estratégia aqui, ó. Em cima, aqui está o marcador que divide as tulipinhas da curva e da lateral, tá? Em cima do marcador, a gente tem esses pontinhos aqui de 4 pontos, né? Que é o último da curva para você chegar na lateral. Em cima deles, você tem 2 pontos puff, 2 buraquinhos aqui, ó, tá? Deixa eu ver qual lado está melhor para mim começar, qual que fica mais rente. Se é esse ou esse aqui, ó. Eu vou nesse daqui, tá vendo? Que ele tá mais rente, esses 2 buraquinhos aqui está mais rente com o meu marcador. Eu venho nesse buraquinho aqui, ó, ele
faz assim, gente, dá uma esticadinha pra ele ficar bem alinhadinho, tá? Que estiver mais próximo. Esse daqui, pra mim, tá melhor do que do outro lado, tá? Então, eu entro nele, ó, nos 2 buraquinhos, eu entro nesse daqui e começo aqui a fazer os meus pontos baixos, tá? O ponto baixo aqui não vai ter aumento, não. É 2 pontos baixos para cada argolinha aqui, ao redor do meu trabalho inteiro, ok? Ó, só vou fazendo isso ao redor do meu trabalho. Val, não vai emborcar? Não vai, porque a gente já deu a quantidade de pontos anteriormente para não emborcar aqui, tá bom? Então, é só você fazendo isso, ó, 2 pontos baixos em cada argolinha dessa, ao redor do seu trabalho inteiro. Depois a gente vem com a carreira de pontos altos. A próxima carreira de pontos altos também não vai ter aumentos, tá? Então, eu não vou voltar para explicar ela. Vou fazer minhas 2 carreirinhas aqui, uma de ponto baixo e uma de pontos altos. Mas, Val, como é que começa, gente? Se você que está fazendo esse tapete, que é trabalhoso, não sabe levantar uma carreira de pontos altos e continuar ponto em cima de ponto, você tem que ir para um trabalho mais leve e iniciar passo a passo para iniciantes, tá? A nossa carreira de pontos altos, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Terminei a carreirinha de pontos baixos, né? Subo 3 correntes e vou caminhando um ponto alto para cada ponto do ponto de baixo que eu fiz, ó. Tá vendo? Um ponto para cada ponto. Então, eu vou fazer essas 2 carreirinhas, arrematar o meu fio e volto com a carreira que eu escolhi para fazer o bico, tá bom? Quem não entendeu, espera eu voltar, que dá outra visualizada e continua o seu trabalho. Pronto, pessoal, terminei aqui as 2 carreiras que faltavam, né? Com o fio natural, ou seja, o cru, né? Aqui, ó, onde eu expliquei para vocês, ó, eu iniciei com os pontos baixos e aqui onde foi o último grupinho de pontos baixos, eu coloquei o ponto baixíssimo e subi 3 correntinhas. Aqui está minhas 3 correntinhas, tá? É legal pra gente iniciar o bico agora, que vai ser a última parte que a gente vai precisar de contagens anteriores. Inclusive, quando eu for marcar o bico, eu vou pegar um desses daqui de baixo, tá? Porque eu não vou precisar mais deles. Então, foi assim, ó, carreira de pontos baixos, 2 pontos em cada argolinha, e depois eu fiz uma carreira de pontos altos. Dá uma embabadada assim, tá? Ó, são coisas assim, né? É uma leve ondulada, tá? Não é nem babadada. É porque tem muitos pontos, né? E agora a gente vai fazer o bico pra alinhar tudo isso. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é abrir um novelo desse de 700 gramas, ó, né? Esse novelo tem de 791 metros ou 700 gramas. E ele nem ondulou, ó, nem deformou. Então, eu creio que dá até 3, né? Se não der um terceiro, pelo menos para começar, dá aí para você fazer 3 tapetes como esse, tá? Desse tamanho. E agora a gente vai começar o bico. Eu escolhi fazer o bico na mesma cor do ponto puff. Se você quiser continuar com o cru, também fica bonito, tá? Já fiz um, fica muito bonito. Só que assim eu achei melhor, que dá um destaque maior, tá? Aqui a gente vai, ó, fazer um nó inicial e aonde eu tenho as 3 correntinhas. Eu vou iniciar por aqui, porque já tá marcado, né? A gente começou a marcar desde lá dos pontos baixos, então aqui já tá marcado. Faço um ponto baixo e aqui, ó, em cima das 3 correntinhas, tá? Por isso que é legal você começar no mesmo lugar que eu começo. Então, aqui eu vou fazendo 5 correntinhas, já interlaçando esse fio aqui, ó, para não ter arremate, tá? Põe de um lado e do outro, de um lado e do outro. Aí, agora, venho e corto, ó. Esse daqui é o meu a primeira argola da lateral. Então, eu pulo 1, 2, 3, na quarta, eu entro com ponto baixo. E venho aqui, ó, e marco onde está meu primeiro da lateral, tá? A gente, nessa carreira, vai fazer só argolinhas com a diferença da lateral para a curva. 3, 4, 5, pulo 1, 2, 3, e no quarto pontinho prendo com ponto baixo.
E vou lá fazendo 5 correntinhas, pulo 3 e coloco o ponto na quarta no quarto ponto da base, tá? Eu vou fazer um total de 13 argolas aqui, pulando 3 pontinhos aqui da base. Quando eu terminar a minha última, vou marcar e começar a dar lateral com vocês novamente. Prontinho, fiz aqui as argolinhas da lateral. Deu 13 argolinhas, onde eu iniciei, que eu coloquei o marcador, até aqui onde está o outro marcador. Agora, a gente vai fazer as argolinhas da curva. As argolinhas da curva, você continua fazendo 5 correntinhas, só que agora você vai pular 2 pontinhos da base, tá? E colocar o ponto baixo no terceiro. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pula 2 e prende no terceiro. E vou caminhando aqui até completar 32 argolinhas pulando 2 pontos, tá? Separando 13 da lateral, 32 da curva. A única coisa que diferencia é que aqui da lateral a gente pula 3 e aqui a gente vai pular 2 pontinhos, tá? Lembrando que nessa curva vai dar 32 certinho, né? Aí você vem aqui, ó, 32 certinho. Quando você completar os 32, você vai começar a fazer o da lateral, pulando 3. Aí marca, né? Pega o marcadorzinho aqui do começo, marca o primeiro da lateral, faz 13, tá? 13, pulando 3 pontinhos aqui da outra lateral. E quando você vir fazendo essa segunda curva, vão ficar 2 pontinhos a mais. Então, o que que você vai fazer? Nos últimos 2 argolinhas aqui, você vai pegar 2 fiozinhos aqui para completar um ponto baixo, como se fosse assim, ó. Vou explicar aqui para vocês, porque é uma coisa mínima, né? Se você quiser fazer nessa segunda curva aqui, até antes, pode fazer. Se você quiser deixar lá pro final, também pode fazer. Vamos supor que você tá vindo caminhando, né? Quando chegou na segunda curva, aqui no meiozinho, ó, você faz aqui, ó, né? Um ponto baixo, 5 correntinhas. Aí, você vai fazer, ó, pula 1, 2, né? Que a gente tá pulando aqui na curva 2. Aí, ao invés de você pegar num ponto baixo aqui e fazer isso aqui, você vai pegar, ó, 1, 2 argolinhas e fazer um ponto baixo entre essas 2 argolinhas. Que significa você pegar 2 pontinhos e nele um ponto, né? Que ele vai ajuntar aqui. Aí, você caminha novamente e faz isso 2 vezes, tá? Não precisa ser um junto do outro, mas você pode fazer aí em qualquer lugar, sendo na segunda curva. Se quiser deixar aqui para as 2 argolinhas do final, também beleza, não vai diferenciar do que eu estou falando aqui para você fazer no meio não, tá? Quando você vê que tá chegando aqui no finalzinho, né, você faz isso que eu expliquei aqui, ó, 2 vezes, tá? Esse ponto baixo entre 2 pontos altos, 2 vezes. E belezinha, contou, terminou, conta as argolinhas, vê se dá 32, né? Que tem que ficar tanto de um lado quanto do outro, tanto a curva como a lateral, tem que ficar a mesma quantidade, tá bom? Então, terminando de fazer essas argolinhas, acabou também o quebra-cabeça, né? Aí a gente vai fazer só o bico, beleza? Então, vamos aí fazer nossas argolinhas de preparação para o bico. Pessoal, terminei as minhas argolinhas aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui nessa segunda curva, que eu tive que fazer aquilo que eu falei pra vocês só uma vez, né? Eu voltei, dei uma olhada, o que ficou faltando aqui, se eu errei algum pontinho aqui de baixo, mas pode ser que aconteceu alguma coisinha aqui pra baixo, né? Que eu falei pra vocês, fazer a diminuição, né? Pegando 2 laçadinhas, aí eu só fiz só aqui, ó. Só aqui que eu fiz, peguei as 2 laçadinhas. O restante, né, pode ser alguma coisa, dei uma olhadinha aqui. Mas o importante é ter 32 argolinhas aqui, tá? Ter 32 argolinhas já, eu não preciso nem ficar procurando demais, porque não vai interferir em nada. Eu preciso de 32 argolinhas aqui na curva, do mesmo jeito da outra. E aqui eu consegui 32 argolinhas, ó. Prendo com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a primeira carreira do nosso bico. A gente não tem mais nada de modificação da curva para lateral, tá? O que a gente vai começar aqui, a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro, tá? Ó, agora, eu vou entrar com ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas.
Faço mais 2 pontos altos. E 3 correntinhas. Vou fazer aqui um leque, tá? Do outro lado aqui, ó, no mesmo lugar, né? 3 pontos altos, formando um leque, tá? Ó. Sem corrente alguma, eu venho para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Vou para o próximo leque e faço, aliás, próxima argolinha, né? E faço 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Isso ao redor do meu trabalho inteiro, tá, gente? Sem diminuição, sem aumento, sem quebrar a cabeça, mais nada. Agora a gente só vai trabalhar assim, tá? 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, ponto baixo na próxima argolinha. E começa novamente. Ao redor do seu trabalho inteiro, você vai terminar aqui com ponto baixo, prender com ponto baixíssimo e a gente vai para a próxima carreira. Prontinho, terminei a primeira carreira de leque, né? Cheguei aqui, ó, fiz o ponto baixo e prendi com ponto baixíssimo naquelas 3 correntinhas. Vou aqui caminhar com ponto baixíssimo até o centro do leque. Vou subir aqui 3 correntinhas, 2 pontos altos. E vou fazer 3 correntinhas novamente. Então, vai ser leque dentro do leque, tá, gente? Faço mais 3 pontos altos aqui, ó. A única diferença desse leque para o outro, que na passagem de um para o outro, aqui, ó, quando você termina, né, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, você faz uma corrente e vai lá no próximo leque, ó, e faz novamente outro leque, tá? Isso vamos fazer ao redor do nosso trabalho inteiro. Depois, a gente vem para a última carreira, né? Pra gente finalizar o nosso trabalho, tá? Ó, terminou o leque aqui, faz uma correntinha e já vai para o próximo. Trabalhando sempre desta forma, até concluir toda a volta, chega aqui com ponto baixíssimo, caminha com ponto baixíssimo, eu já vou aguardar vocês aqui dentro desse leque, tá bom? Com ponto baixíssimo. Bom, chegamos aqui na última carreira, gente, na última carreira pra gente finalizar o nosso trabalho, ó. Fiz a carreira de leque, caminhei com ponto baixíssimo até o centro do leque. Aqui eu vou subir 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui na segunda correntinha ó, com ponto baixo, tá? Formando um ponto alto e um picô. Vou para o próximo, faço um ponto alto e um picô. 3 correntinhas. Entro nessas 2 laçadinhas aqui e faço um ponto baixo. Isso formou um picô, tá? Mais um ponto alto e um picô. 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. Mais um ponto alto e um picô. 3 correntinhas, entro aqui e faço um ponto baixo, ok? Até agora temos 4 pontos altos e 4 picô. Eu finalizo com um ponto alto aqui, ó. Aqui eu fiz o bico, né? Cada biquinho desse vai dentro de um leque, ok? Aqui, ó, eu entro já nessa correntinha aqui, entre um leque e outro da carreira anterior e prendo com ponto baixo. Se você tem um ponto muito apertado e ficar muito esticadinho, né? Muito esticadinho, você pode fazer uma correntinha antes de fazer o ponto baixo, tá? No meu caso aqui, não precisa. Vou fazer aqui, ó, outro bico, já passo para o próximo bico, faço ponto alto e o picô. Ponto alto e o picô. Mais um ponto alto e um picô. Mais um ponto alto e o picô. É um total de 5 pontos altos e 4 picô em cada biquinho aqui, tá? Sempre o último eu finalizo só com um ponto alto aqui, ó, e já venho, prendo com ponto baixo e já vou para o próximo, ok? Então, assim, ó, vai ficar o seu biquinho de acabamento, beleza? Vou fazer isso ao redor do meu trabalho inteiro. Chego aqui, ó, ponto baixo, prendo com ponto baixíssimo aqui, corto meu fio e arremato. E assim a gente finaliza mais um trabalho. Com certeza vocês viram aqui no começo como ficou, né?
Aqui a gente tem esse verde aqui, ó, que fica muito bonito. Se você quiser ver mais cores, eu fiz um total de 5 tapetes desse modelo. Se você quiser ver todas as cores, você vai lá no meu Instagram, arroba vai ficar aqui na descrição, tá? Val Torres Crochê. Lá no Instagram, você vai ver todas as cores que eu postei desse trabalho para você pegar de inspiração. E assim a gente finaliza mais uma aula. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha aí para mim, um comentário, um emoji. Compartilha o vídeo com as suas amigas, né, nas suas redes sociais. Assim está ajudando o canal a crescer e sempre continuar aí com as videoaulas como essa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.